Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre cálculo estrutural utilizando planilha, utilizando um software específico ou mesmo um software de análise e cálculo como o Robot. Software específico eu vou falar sobre o Edilus. Veja, se você quiser fazer um projeto estrutural utilizando somente uma planilha, é possível, tranquilamente. Por que a gente faz planilha? Porque você automatiza aquele processo manual, que você ficaria o dia inteiro fazendo cálculo manual, ninguém merece, né? Então, mas não quer dizer que você não tenha que saber, porque para você fazer uma planilha você tem que saber montar as fórmulas e entender o que você está fazendo. E olhando para os valores aqui para a fórmula em si do cálculo, você sabe o que você considerou. Então você pode rever, analisar. Tudo isso envolve mais conhecimento além daquilo que você já tinha para fazer um simples cálculo manual. Então automatiza o processo. Aqui do momento que eu lanço aqui, digo, olha, eu tenho uma viga aqui, eu tenho a área de aço, ó, a área de aço inferior, área superior e inferior. E aqui nós temos 3,29 centímetros. Você já consegue saber quantas barras que você precisa, de acordo com o diâmetro que você colocou. Ó. Eu posso alterar aqui o diâmetro para 10 milímetros. Armadura positiva aqui, ó, e vamos colocar aqui 10 também, nas duas aqui. Positiva e negativa, ó, 2 barras e 5 barras. Então, você consegue ter rapidamente. Mudei aqui o vão, ó, não é 5 metros, vai ser 600. Olha só. Coloquei uma viga, ao invés de ser 40, coloquei uma viga de 30, ó. Ele me avisa que não resiste ao momento fletor. Então, eu tenho como automatizar um cálculo por planilha. Então, o cálculo do projeto em si não é difícil, desde que você consiga entender, descarregar as cargas aí no projeto, quanto que vai ter numa viga, saber interpretar isso, quanto que vai ter num pilar, quanto que vai ter numa laje. Então, aí você, sabendo isso, você consegue calcular todo o teu projeto. E cada planilha aqui pode ser o cálculo da viga 1, viga 2, viga 3. Você manteria um memorial de cálculo aí com o próprio Excel. Então, eu calculei essa aqui, vamos supor seja a planilha da viga 1. Viga 1 calculada, posso salvar esse cálculo numa planilha ou apenas imprimir como viga 1. Depois a viga 2, depois a viga 3. Teria toda a informação do cálculo aqui que você utilizou para calcular aquela viga. Perfeito. Só que você vai precisar mandar esse projeto para a obra, então você vai precisar aprender a utilizar um software específico para detalhamento. O software hoje do momento é o Revit, não tem como você fugir do Revit. Então você tem que dominar o Revit na parte de detalhamento estrutural. Essa parte muita gente tem dificuldade de utilizar o Revit para estrutura. Então alguns optam por ter um programa específico de cálculo e detalhamento. Eu tenho falado muito sobre o programa Edilus. O programa Edilus da AK Software, qual que é a vantagem dele? Então veja, se você optar por usar uma planilha, você imagine um sobrado aí que você tem que calcular 15 vigas, 20 vigas, 30 vigas. Você vai ficar o dia inteiro. O cálculo em si não demora tanto, né? Lançar as informações precisas aqui da carga demora um pouquinho mais. Mas uma vez que você tem esses dados, você calcularia todas essas 30 vigas aí numa hora tranquilamente. Ok? Salvaria a nota de cálculo. Então, calcularia as vigas. Porém, você demorar muito tempo para fazer o detalhamento de todas essas vigas. Alguns projetos mais básicos, o pessoal padroniza. Tipo, tenta fazer o máximo que as vigas sejam iguais, porque daí ele padroniza ali a ferragem e a espessura da viga. Isso agiliza o projeto, mas aí você não trabalha muito com a questão de economia. Agora, num programa como o Edilus ele me agiliza muito a questão do cálculo, o carregamento e o detalhamento. Porque quando eu lanço uma laje nele, ele simplesmente já vem com a carga na laje. Você já cria a laje com a carga. Então, quando você lança a laje, já está carregada. E aí, esse cálculo dessa estrutura inteira, com todas as formas e os detalhamentos, vamos pegar aqui as vigas, por exemplo. Ó, todos os detalhamentos de vigas aqui saiu em todo o cálculo do projeto, de um sobrado aqui, de uma estrutura, com detalhamento de vigas, todos eles, saiu em mais ou menos, sei lá, 5 minutos. E você levaria isso só para fazer o detalhamento de uma viga. Né? Então, aqui todo o projeto, viga, pilar, fundação. Então, essa que é a vantagem de você ter um software específico. Esse detalhamento aqui você pode personalizar, editar, mudar. De repente você olhou, calculou essa viga aqui, ó, e você resolve, vou conferir na planilha o cálculo. Vou conferir aqui e você fez alguns ajustes, percebeu que você pode mudar o aço. De repente, olha, eu posso mudar aqui
saiu 3/10, eu posso fazer com 2. Né? Aqui tem essa combinação, você pode mudar a configuração, você pode editar e alterar a armadura aqui. Perfeito? Então, esse processo de edição da armadura você faz no próprio software. Depois você pode gerar, criar as pranchas executivas, personalizar. Óbvio que tudo isso demora um pouco para você fazer e você tem que dominar o software para você aprender a fazer isso. Mas o Edilus é o programa de custo-benefício melhor que tem, porque se você comprar o programa é R$200 por mês, mais ou menos, que você vai pagar. A versão sem limitação de pavimentos, entenda? Eu acho que o TQS deve estar 1.900, 2.000, a versão plena aí para você ter sem limitação de pavimento. Você vai comprar aí por 300 e pouco aí, uma versão aí com 3 pavimentos, 4 pavimentos. Mas aqui no Edilus não tem limitação. E eu acho um programa interessante para você utilizar. O que mais eu vejo que a gente tem necessidade de um programa específico é justamente pela questão do detalhamento, que é aqui que a gente demora para fazer. Quando você utiliza o Revit ou outro software que não seja automatizado, você demora no detalhamento. O Revit em si, ele é muito bom. Eu consigo reproduzir exatamente esse detalhe, da forma que está aqui, com a espessura de linha, o estilo que está, ou o detalhamento do TQS, ou do Eberic. Você pode fazer exatamente igual, mas dá trabalho para você fazer. Por mais que o Revit está trazendo recursos para você tirar a armadura para fora, já sai detalhada aqui com a anotação de informações. O corte aqui também você pode fazer meio que automatizado, mas mesmo assim, ainda assim ficaria lento, demora um pouco para você fazer esse projeto estrutural no Revit. Então, algum projeto mais específico que você não conseguiria fazer num software como esse, você usa o Revit, ou algum projeto aí igual madeira, por exemplo, que eu gosto muito de fazer no Revit, ou uma estrutura metálica, você consegue dar o padrão que você quer, mas você vai ter que se dedicar em cima dele e demora um tanto. O Robot, por sua vez, eu consigo, uma coisa que eu não conseguiria fazer aqui no Edilus, eu não tenho a liberdade, a agilidade, vamos dizer assim, de manusear o programa, como eu tenho no Robot em questão de análise. Exemplo, essa viga aqui, se eu imaginar uma força aplicada em qualquer ponto ao longo da viga, seja ela nessa face, ou de cima para baixo, ou de baixo para cima, ou do lado, empurrando ou torcendo a viga, eu consigo aplicar essa força e analisar essa viga centímetro por centímetro em qualquer parte da seção. Eu consigo seccionar essa viga e olhar o que está sendo produzido de esforço de compressão e de tração na viga ao longo dela. E com isso você interpretar a questão do aço, saber se você vai colocar mais aço ou menos por pura análise. Então, eu consigo pegar pilares e analisar todo o esforço que tem nele, modificar a relação entre viga e pilar, se vai ser de apoio, vai ser de engaste, transformar essa viga aqui, de repente, mudar para viga de aço, mudar para viga de madeira. Essa agilidade que eu tenho no Robot, eu não tenho em um programa específico, nem no TQS, nem no Eberic, nem no Edilus. Olha, e aqui no Robot, você calcular uma estrutura e detalhar também não é difícil. Ele tem um detalhamento meio padronizado e você não tem a liberdade de fazer da forma que você quer. Então, você teria que aproveitar o detalhamento dessa forma aqui lá no teu projeto. Se você quiser utilizar, você pode. Essas cores aqui podem ser alteradas, tá ok? Então, detalhar, o Robot detalha também, calcula e detalha, mas não vai gerar as pranchas, então você teria que montar lá no Revit também. Então essas que são as diferenças. O Robot é um programa poderoso de análise estrutural, que além de você calcular e detalhar, você consegue fazer uma análise completa de uma viga em qualquer ponto dela, seja no sentido longitudinal ou transversal, você consegue verificar o esforço que tem nessa viga, em toda ela. Então, por isso que é importante. Então, por isso que eu falo sempre desses 3 softwares. Não que você tenha que usar os 3, como eu falei, somente com uma planilha e um programa de desenho você consegue fazer o seu projeto estrutural. Tá ok? Mas se você quiser agilidade e mais qualidade, você tem que utilizar um software. E todos eles que eu estou falando aqui, você consegue utilizar, aprender utilizando a versão estudantil, sem precisar comprar nenhum deles. Tá certo? Abraço e até mais.